Ok. Ó, galera que tá aqui, eu vou dar uma boa noite, hein? Pode ser? Tá todo mundo preparado? Tranquilo aí? Vocês estão bem na frente do falante, tá preparado para dar uma boa noite? Então tá bom. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, Campus Party! Oh! Oh! E aí, galera, aquele momento que você esperava aqui para sua carreira, você está querendo crescer na carreira, você está querendo mudar de empresa, está querendo mudar de país, está querendo lançar a sua empresa ou ter resultados aí, esse é o momento. Vamos começar aqui um bate-papo sobre carreira, né? Então vem para cá, vem falar com a gente aqui, que a gente vai te ajudar a você crescer na sua carreira. Agora, alguns minutinhos atrás, eu estava falando com a Noemi, ela falou assim, você mudou a minha vida, né? Então vem para cá, que a gente vai fazer um trabalho aqui sobre carreira, certo? Quem é aqui? Olha só, o Jesus está ali comigo ainda, né? E aí, acabou o teu projeto, não? Ganhou o prêmio? Tá certo, perdeu de... Oi? Perdeu de conversar comigo aqui, tá certo? Para nem ao menos ganhar o prêmio, aí não tá valendo, cara, tá certo? Foco, meu. Foco, né? Oi? O importante é competir. O importante é dar o próximo passo. Ah, não saiu o resultado ainda. Não saiu o resultado, tá certo? Então, quando você ganhar, você vem aqui e joga na minha cara, tá vendo? Eu não assisti sua palestra, mas eu ganhei, tá certo? Pode vir aqui, eu vou merecer, tá certo? Se você ganhar. Se você não ganhar, eu vou poder rir o resto da vida, tá certo? Estamos combinados? É isso aí. Meu amigo aqui, qual é o crachá aqui, Bruno? Né? Esse aqui é o Martins. O Martins está aqui comigo. E aí, Martins, tudo bom? Você estava aqui antes e eu não cheguei na sua pergunta, né? Qual que é a sua situação? Onde você quer chegar? Está indo para os Estados Unidos, massa, ótimo. Você vai estudar lá? Fazer o quê? Graduação, beleza. Já teve na Campus Party Brasília, massa, ok, beleza. Aham. Beleza. Então o Martins aqui, posso chamar de Martins, sem problema ou não? Tá certo? O Martins está indo para fora do Brasil e você vai fazer graduação lá. Mas o que você realmente quer na vida? Não, mas você quer... com o quê? Você vai estudar o quê nos Estados Unidos? Vai estudar ciência da computação. Massa. Tá certo? E você terminou o segundo grau aqui agora ou você já fazia alguma coisa antes? Você trabalha na área. E por que você vai lá para estudar? Ah, porque você quer fazer pesquisa. Tá certo. Então você quer ir para os Estados Unidos fazer pesquisa lá. Por que pesquisa? Você enxerga na pesquisa uma forma de resolver o problema para daqui a 50 anos. Para daqui a 50 anos. Mas tudo bem. Beleza, então vamos falar, né? Você quer achar teu foco, né? Beleza, acho que massa, muito bom. Eu gosto muito quando a galera está convencida de fazer pesquisa, de fazer a carreira acadêmica e tudo mais. Eu acho muito importante isso. Mas eu vou contar para você uma coisa de uma pesquisa que eu li hoje, uma pesquisa sobre gênios, certo? Vamos falar sobre, né, sobre gênios cientistas e vamos entender o que é exatamente isso. E você, seu nome é?
Nayane. Nayane Souza, minha parente, né? Tá certo? A gente só em cidades diferentes, né? Porque, mas tudo bem, mas a Souza. Vamos lá, Nayane. Onde você está? O que você está procurando? Onde você quer chegar? Aham. Você fez mestrado, mas você não é que nem ele que quer seguir a carreira acadêmica. Não deu certo. Você se formou mestrado no quê? Ciência da computação. E não deu certo. Mas você gostaria de fazer isso e não deu certo? Você mudou de ideia já? Só quero saber se eu te ajudo a continuar mestrando e fazer o mestrado dar certo ou se te ajuda a entrar no mercado. Não sei ainda. Beleza. Isso é uma boa razão para não ter dado certo. Ok? Beleza, vamos falar disso. E você quer entrar no mercado a princípio? A princípio a sua pergunta é entrar no mercado. Seu primeiro emprego ou você já trabalhou antes? Você foi no mestrado, você nem foi trabalhar porque você queria mundo acadêmico mesmo. Beleza, fantástico. É isso aí, Nayane. E você, a Luíla. Só nome difícil, meu. O nome dele, eu estou falando dos últimos nomes já, porque eu não quis nem saber o nome dele mais. Tá certo? Fala, Luíla. Qual a sua situação? Eu sou recém-mestre em ciência da computação pública de engenharia de software. Aham. Junto com ela, foram duas mestrandas aí, ótimo. Tenho 17 anos de carreira em TI, 17 anos de carreira, que fantástico. E o que te fez levar para fazer mestrado? porque hoje em dia eu sou servidora pública no IFG, Aham. técnico administrativo, Aham. docente. Eu passei no concurso para docente Tá. Como docente. Você quis sair da área profissional e entrar como uma docente, beleza. Na verdade, na área de concurso público, você só tem, ou você pega uma coordenação, ou senão você passa em outro concurso para você mudar o Concurso público. Olha só, galera, eu sei que muita gente chegou aqui, veio, trabalha para o governo, concurso público, etc. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu. Concurso público não é carreira. Tá certo? Né? Não é carreira. Eu não acho ruim, certo? Eu acho que você pode continuar no mundo público e tudo mais. Acho uma boa opção para quem acha que isso é bom, mas não é carreira, certo? Você vai lá, faz seu trabalho bem feito, profissional e vai para casa fazer outra coisa na sua vida. Tá certo? Né? Aham. Mas você quer ser professora? Quer? Você quer ser professora e outra coisa. Por quê? Por que você quer ser professora e outra coisa? Ou por que outra coisa e professora? Porque professor é uma coisa que eu descobri que eu tenho aptidões, eu faço isso com tranquilidade e ainda não me pagar por isso. Vou fazer porque é fácil. Faço porque eu gosto. Ok. Eu gosto de contar a história para os outros, mostrar. Eu gosto dessa parte humana. Certo. Tá. E o que é a outra coisa? Vamos, tá bom, já entendi. Outra... A parte de engenharia de dados, ou se não, mexer com uma questão de gestão de pessoas na área de engenharia de software. Você tá com uma encruzilhada, né? Aí, Ah. professor, é um caso que eu vou subir o meu concurso, me chamando, Uhum. eu sou a Você larga o seu serviço público atual e vai para outro serviço público que é tá bom. Você vai fazer de qualquer maneira, é isso, beleza. Uhum. Uhum. Parabéns, muito bom. Você viu que elas ganharam um prêmio e estão largando. Você entende, né? Você entende quão difícil é esse negócio, mas tudo bem. Eu sou uma pessoa inquieta, eu sou uma pessoa criativa e vivaz. Uhum. Então, muito tempo sendo professora vai ser uma coisa que eu vou cair na mesmice, eu não quero cair na mesmice. Não tem jeito. Eu não quero. Então, Não tem jeito. quero conciliar, dar aula, porque é uma coisa que eu gosto e me sinto bem, mas eu quero ter o pé no mercado. Mas por que dá aula? Beleza, eu entendo o seu ponto. Mas assim, você quer dar aula na universidade pública, tá certo? Por que você, assim, eu acho muito legal que você gosta de pessoas, que você gosta de contar história e tudo mais, mas por que dar aula na universidade pública? Porque eu passei no concurso
Só por isso? É difícil. Ok, beleza. Então tá, vamos falar de várias coisas aqui. Tem mais um amigo nosso ali que chegou aqui. Você veio falar de carreira ou você simplesmente aproveitou a primeira mesa disponível? Dane-se. Você está aqui. Aécio. Vai lá, Aécio. Qual a sua situação e onde é que você quer chegar na sua carreira? Qual é o seu desafio nesse momento? Achar tempo? Ótimo, esse é um ótimo desafio. Quem mais? Quem mais aí, galera? Temos aqui várias conversas diferentes, vários assuntos bacana. Se você está de longe, eu não vou poder perguntar qual é o seu desafio e, portanto, não vou poder te ajudar. Você que sabe, né? Você pode ficar de longe, resolvendo o desafio dos outros, olhando para mim aqui, ou você pode vir aqui, sentar comigo aqui e eu te ajudo no seu desafio, né? Tá certo? Você que sabe. Vamos lá. Você veio aqui na vez passada, eu não cheguei na sua pergunta, né? Porque a gente foi cortado aqui. Agora eu também não tenho tanto tempo assim, mas vamos lá, vamos tentar fazer rapidinho. Você é o? Sérgio. Sérgio, fale, Sérgio. Qual a sua situação, onde você quer chegar? Então, acontece que eu trabalho para outras empresas. Trabalho para outras empresas, uhum. No quê? Com o quê? Com Tecnologia. Ah, você é desenvolvedor de software, beleza, massa, ótimo. Acontece, eu tenho meu próprio projeto, Uhum. certo? Só que eu não tenho tempo para poder trabalhar em ele. Massa. Muito tempo para outra empresa. Perfeito. Como é que é a forma ideal para mim? Fantástico, ok. Então o Sérgio não tem tempo também, né, com nem você, mas o Sérgio trabalha para duas coisas separadas, para a empresa, para o próprio projeto dele e para outra empresa, tá certo? Né? Oi? Você é professor também, beleza, ok, massa. Mas tudo bem, mas você só me perguntou de tempo, você podia ter me mandado outras coisas, mas tudo bem, né? E elas aqui estão as duas nas situações parecidas com o do Sérgio, que faz muita coisa ao mesmo tempo. Tá certo, né? Ou está indeciso e tudo mais, né? O único cara resolvido aqui é o Martins. Que o Martins já vai para os Estados Unidos, vai estudar, tá tudo certo na vida dele, né? Tá certo? Oi? Né? Tá tudo certo, ele já sabe, pelo menos ele sabe o que vai fazer, tá certo? O resto aqui a gente tá definindo. Galera, deixa eu falar uma coisa pra você. Primeira coisa, eu queria rapidamente falar da Luíla. Nossa, eu sabia que era Lúcia, mas Luíla, a Luíla, tá certo? Né? A Luíla, a Souza, o Martins, o Sérgio e o Aécio. O Aécio do Neves, né? Não do Neves, mas o Aécio, mas beleza, tá bom, tá certo? Vou te chamar de Souza, porque é mais fácil para mim, pode ser? Certo? Então tá bom. Primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, a Luíla, ela falou uma coisa muito real. Passei num concurso público, tá certo? E, portanto, largar o concurso público é muito difícil. É verdade. Eu tenho um grande amigo meu, um dos meus melhores amigos da minha vida, o cara que mais me ajudou a mudar a minha vida, e talvez eu seja o cara que mais ajudei a mudar a vida dele, chamado Sérgio. Ele tem um site fantástico chamado Marketing for Nerds. E o Sérgio, ele tinha um problema durante muitos e 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 muitos anos. O Sérgio era funcionário do Serpro, certo? E o Sérgio, eu vou falar uma coisa para vocês que é de verdade. O Sérgio já podia ser milionário hoje. Né? O Sérgio fez muitas coisas muito massa que já podiam ter dado muito dinheiro para ele. E ele sempre chegava no meio do caminho e desistia, parava, não tinha tempo, tá certo? Né? E o Serpro era a coisa certa da vida dele. E é muito difícil você largar um serviço público. É muito difícil. Já conversei com muitas pessoas nessa situação e uma dessas pessoas me disse assim, Bruno, o serviço público te dá duas coisas. O serviço público te tira da pobreza e o serviço público te tira da riqueza. Tá certo? Certo? Então, essa é uma coisa que a gente precisa pensar, né? Por quê? Porque é verdade. Isso que você falou é uma coisa muito certa. Meu, eu não vou largar uma coisa que eu conquistei. Certo? E você precisa pensar... Exato, eu entendo. É assim, é todo... Tá certo? Isso, galera, tem um nome.
Ela falou assim, o tempo todo você estuda para passar. Isso tem um nome, tá certo? Chama-se The Sunken Cost Fallacy, tá certo? É uma falácia mental que é quanto mais tempo, quanto mais eu invisto, quanto mais eu faço, quanto mais eu gasto em alguma coisa, mais eu não aceito desistir dessa coisa. Por quê? Porque eu já gastei, já investi muito naquele negócio, certo? Isso é uma falácia, é uma dissonância cognitiva, né? A gente acha que isso é uma realidade, mas não é uma realidade, tá certo? Então, o que você já gastou no passado não é indicativo para o que você vai fazer no futuro. Eu só queria te libertar disso. Eu não tenho problema que você vá ser professora e vá investir em tudo isso. Eu acho ótimo. Se é o que você quer fazer, vá fazer. Mas me preocupa demais que você vai fazer porque você já investiu em fazer. Certo? Isso cria uma prisão para você. Exato. Isso cria uma prisão para você. Então, eu queria te libertar dessa prisão. Não é verdade. O que você já gastou, o tempo que você já investiu, tudo que você já fez, continua valendo, não importa que caminho você seguir. Contanto que você use isso para outras coisas. Por exemplo, se você usar essa experiência que você já passou, tá certo? Para ajudar outras pessoas a tomar a decisão no futuro, você vai continuar usando todo esse investimento que você já fez, sem ficar presa no negócio que você não quer fazer. Tá certo? Então, só cuidado. Se você quer fazer, vai fazer, eu acho ótimo. Agora, se você se sente presa, muito cuidado. Certo? Por quê? Porque o Sunken Cost Fallacy só aumenta. Tá certo? Cada passo que você der nessa direção, mais você vai dizer, puxa, mas eu já investi mais ainda. Tá certo? O Sunken Cost Fallacy não tem fim. Você se afunda, você morre, tá certo? Achando que não tem jeito, porque eu já investi alguma coisa no passado. Tá certo? Então, muito, muito cuidado com isso. Faça o que você considera importante fazer e não o que você se sente obrigado a fazer porque já fez no passado. Certo? Então, você quer ter uma mudança de carreira, pensa na sua mudança de carreira, tá certo? Pensa no que você quer fazer, tá certo? Porque o que ela me falou é o seguinte, eu vou dar aula e alguma outra coisa. O vou dar aula já é certo, porque ela passou no concurso e algum dia ela vai ser chamada. Não foi ainda, quanto tempo já passou? 4 anos. Faz 4 anos que ela está presa e amarrada, porque ela já passou no concurso, e há 4 anos ela não fez a outra coisa que ela vai fazer no dia que ela virar professora. Certo? Galera, essa história da gente se dividir em 1000 coisas é péssimo. Certo? Você pode fazer milhões de coisas na sua vida, mas alinha elas. Entendeu? Alinha essas coisas. Vou falar com o meu amigo aqui, o Sérgio, que vai ter a ver com o que vocês todos estão falando aqui. Tá certo? O Sérgio me disse aqui que, eu não tenho tempo para fazer minhas próprias coisas, porque eu trabalho para os outros. Sérgio, alinha isso, Vai trabalhar para os outros no que você faz hoje, no que você quer fazer. Alinha, acha clientes que querem te pagar para você fazer o seu projeto. Tá certo? Não é problema nenhum se trabalhar para os outros. Mas se você trabalhar para os outros e impede de fazer o que você quer, vai fazer o que você quer sendo pago pelos outros. Alinha isso, junta essas coisas que está fazendo numa coisa que faz sentido. Tá certo? Porque quando você juntar uma coisa que faz sentido, é assim que a gente vira empreendedor, A gente empreende não fazendo o que eu quero fazer. A gente empreende ajudando outras pessoas a resolver o problema delas. Tá certo? Então, outras pessoas que precisam de problema ser resolvido são seus clientes que pagam para você. Como é que trabalhar para o meu cliente me permite trabalhar no meu projeto? Alinha essas coisas. Eu não sei o que você faz, nem no seu cliente, nem no seu projeto, mas pensa, eu tenho certeza absoluta que você consegue pensar
como que eu faço o meu projeto um pouco diferente para atender meu cliente. Ou, por exemplo, quer ver uma coisa absurda, né? Digamos que você trabalha o seu cliente fazendo banco de dados, tá certo? E o seu projeto é um projeto de games, tá certo? Aí você fala assim, mas Bruno, não tem nada a ver o que meu cliente quer com o que eu preciso fazer. Beleza. Vamos pensar? O banco de dados que você constrói para o seu cliente precisa de login e autenticação? O seu projeto de games precisa de login e autenticação? Certo? Então, se eu fizer o login e autenticação para o meu cliente, tá certo? Eu estou caminhando no meu projeto, se eu alinhar as coisas, eu estou. Certo? Então, sempre é possível a gente imaginar como é que eu alinho as coisas. No seu game, precisa de banco de dados? Precisa. Poxa vida, se eu já estou fazendo um banco de dados do meu cliente, será que eu não posso usar esse meu conhecimento para fazer o meu projeto? Será que eu não posso fazer o meu banco de dados que eu vou fazer aqui, vou fazer enquanto eu faço para o meu cliente? Alinha as coisas. Certo? O caso dele é mais simples. Mas eu tenho certeza que você também consegue fazer a mesma coisa. Que você consegue alinhar as coisas. Que você consegue pensar como é que o meu trabalho faz crescer a minha aula e a minha aula faz crescer o meu trabalho. Tá certo? Como é que eu faço isso? Então, assim, o que eu quero fazer? Então, quando você fala assim, eu quero dar aula e outra coisa, isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada para mim, nem para você. Então, como é que você pode alinhar a sua aula com a outra coisa, se a outra coisa não está clara para você? Tá certo? Então, precisa clarear. Você precisa... Ah, eu sou muito inquieto, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Tudo bem, galera. Você pode ser inquieto quando você quiser. Você pode fazer milhões de coisas. Mas, se essas coisas estão desalinhadas e puxam você, cada um para um canto, você vai sempre achar que eu não tenho tempo para nada. Tá certo? E você vai sempre achar que eu tenho que escolher entre fazer uma coisa ou fazer a outra. Quando, na verdade, a gente não tem que escolher. A gente tem que escolher o que é que eu quero fazer. Aonde eu quero chegar. Qual é o meu grande resultado. E tudo que eu faço na vida é alinhado com o que eu quero. Faz sentido ou não? Tá certo? Muito, muito importante que você faça isso. Que é o problema do meu amigo Martins. Tá certo? Porque o Martins quer ir para os Estados Unidos e ele quer ter clareza no que ele vai fazer. Tá certo? Ele então, assim, quanto mais cedo, Martins, você pensar no que você realmente quer, para onde você realmente quer ir, como você vai, né? Melhor. Por quê? Qual é um dos grandes problemas que eu vejo no profissional do mercado? O profissional está pensando no caminho. Ah, eu vou fazer mestrado, depois eu vou fazer pesquisa, depois eu vou trabalhar de noite. Por quê? Não sei por quê. Mas eu quero chegar em algum lugar, alguma hora isso vai me levar a algum lugar, tá certo? Agora, quando você vai, né, sei lá, você está aqui em Goiânia, não conhece Goiânia, você quer chegar aqui na Campus Party. O que você faz? Você coloca no seu GPS o caminho? Você coloca o quê? O destino. Por que você coloca o destino? Tá certo? Porque se tiver no caminho, né, e aí tem um acidente, você não pode seguir aquele caminho. O que acontece com o GPS? Faz o quê? Faz um outro, né? Mas ele continua no mesmo lugar. E se você estiver andando, se distrair e não virar numa curva, ir para lá, sei lá onde, né? Lá no Marista. Marista onde eu tô, né? Então você parou longe pra caramba aqui do lugar, tá certo? Você vai lá no Marista, né? Aí, o que acontece se você errar o caminho? O que acontece se errar o caminho no GPS? O GPS fala, meu, ele recalcula e acha um outro caminho para você chegar onde você quer. Por que o GPS faz isso? Porque ele sabe onde você está indo. Agora, digamos que você não sabe onde está indo. Você colocou um caminho lá, não sabe onde você está indo. E você errou o caminho, o que acontece?
você nunca vai saber, você vai ficar perdido pelo meio do mundo aí, sem nunca saber onde você está chegando. Esse é o maior erro que eu vejo os profissionais fazerem, certo? Foco no caminho e não no destino, tá certo? Eu te garanto que trabalhar, dar aula, fazer mestrado, ir para os Estados Unidos, fazer o seu projeto, tá certo? Nada disso é destino. Tudo isso é caminho, certo? Tudo isso são coisas que você está fazendo agora porque você quer alguma coisa lá na frente. Você acredita que se fizer mestrado, você vai ter uma oportunidade. Você acredita que se der aula, você vai ser feliz. Você acredita que se for para os Estados Unidos, você vai ganhar mais dinheiro. Eu não sei qual é o seu sonho, o seu objetivo. Mas eu garanto para vocês que essas coisas todas são muito mais caminho do que destino. Faz sentido isso, não? Certo? Por isso que eu sempre dou de presente o meu livro, né? Por quê? O meu livro é o processo que eu uso, tá certo? Para pensar no meu destino. O que eu quero para mim, tá certo? E aí eu escrevi um livro que conta o passo a passo desse processo para que você possa fazer na sua casa, sozinho, nos próximos dias, nas próximas semanas, certo? Outro dia eu estava conversando com a menina, ela falou assim, Bruno, eu li o seu livro. Eu falei assim, que bom, mas só ler o livro não adianta. Ela falou assim, não, você não tem noção. O seu livro mudou minha vida. Aí ela abriu a câmera e falou assim, olha só, eu tenho 26 páginas de respostas. O meu livro não tem nem 10 páginas. Ela tinha 26 páginas escritas, tá certo? Por quê? Porque se você fizer esse processo, você vai te ajudar a pensar no que é a sua carreira, o que você realmente quer para você, certo? É importante parar para pensar. Não pensar é horrível. Ah, Bruno, mas e se eu fizer um plano e mudar tudo? Né? Winston Churchill dizia o seguinte, planos são inúteis. Planejar é fundamental. Certo? Né? Se você fica com medo de planejar porque pode mudar, que é o problema dela, né? Eu sou muito inquieta. Então eu tenho medo de planejar que pode mudar. Planeja, pensa. Oi? Planejei, fiz mestrado, fiz tudo isso. Pensei o seguinte, me chamou, eu vou estar com a minha vida mais ou menos resolvida. Demorou muito para chamar. Exato. Por quê? Porque, galera, não é 15 minutos que eu vou direto até... até às 6, não é isso? Tá certo, é isso mesmo, né? Aqui demorou muito tempo pro pessoal me liberar, né? Mas beleza. Então, o Rafael é às 6, não é isso, Rafael? Beleza, então tá bom. Então, vou rapidinho aqui responder as últimas perguntas aqui pra gente. Já respondi bastante aqui das perguntas de todo mundo, né? Porque... Então, eu acho que é fundamental você planejar, você pensar, qual é o problema? Que esse é o problema do serviço público, tá certo? É quando você deixa a responsabilidade da sua vida, da sua carreira, na mão dos outros, certo? Eu estou esperando faz 4 anos, está na mão de alguém, não é a minha decisão, não depende de mim, tá certo? E o serviço público é muito assim, né? Você acaba sendo muito, né? Então, por exemplo, eu estava conversando com a Naomi, que estava aqui na pergunta passada. Ela teve que ir embora, que ela foi buscar a irmã dela. Falou que ia trazer a irmã dela para cá, mas já vai ser tarde demais. Ela falou que mudei a vida dela e tudo mais, mas a gente está tendo uma conversa ali sobre responsabilidade, tá certo? Ou você assume responsabilidade pela sua carreira, pelo que vai acontecer, e para de culpar os outros, tá certo? Para de culpar, eu não tenho tempo para o meu cliente, né? Eu tenho trabalho no meu cliente, tá certo? Vamos falar de tempo já. Tempo ainda tem várias coisas, certo? Né? Então, assim, a gente precisa assumir a responsabilidade. Para de culpar que faz 4 anos que demora, certo? Né? Vai tocar a sua vida, vai fazer o que você quer, vai dar aula. Se você gosta da aula, vai dar aula. Vai dar aula no YouTube, na internet, na campus, tá certo? Vai fazer o que você quiser. E se no dia que te chamarem, você quiser ir dar aula, você vai. Mas se você não quiser mais, você já tem outra vida. E tudo bem. Não tem problema. Tá certo? O Rafael,
não vou falar o detalhe, mas o Rafael fez exatamente isso. Tá certo? O Rafael falou, galera, eu quero fazer isso aqui dentro da empresa, né? Eu quero. E ficou esperando. E aí ele fez o quê? Cara, eu vou tocar minha vida, tá certo? Vou fazer outras coisas, vou continuar avançando. No dia que falaram, Rafael, a gente conseguiu aquele negócio, ele falou, desculpa, galera, já estou em outra. Tá certo? Aquilo é passado para mim. Não, mas e agora? Agora, meu, é passado. Não quero mais. Poxa, meu, mas eu queria tanto você, eu sei, que pena. Tá certo? Isso é assumir responsabilidade pela própria vida. Parar de esperar os outros. Faz sentido isso, não? Certo? E a minha colega aqui, a Souza, tá numa situação similar, de ficar em dúvida, né? Fiz mestrado, não deu certo. Quero pegar um emprego, não sei se vai dar certo. Decide, foca e faz acontecer. Nada na vida é garantido. E vou dizer uma coisa para você. É impressionante a quantidade de pessoas que desiste na hora que vai conquistar. Então, qual que é a minha dica? Para vocês todos aqui. Minha dica de... né? Eu falo o seguinte... Pessoal, muita gente me pergunta, Bruno, como é que eu sei que é a hora de desistir? Como é que eu sei que é a hora de tentar alguma coisa diferente? Essas duas perguntas não são a mesma pergunta. Quando que é a hora de desistir? É a hora de desistir quando você não está disposto a tentar coisas diferentes. O que eu quero dizer com isso? Meu, eu quero a minha empresa, quero construir minha empresa, né? Quando que eu sei que minha empresa não deu certo e vou fazer outra coisa? Meu, quando você não estiver disposto a continuar tentando sua empresa, certo? Por quê? Enquanto você estiver disposto, você vai aprender marketing, você vai fazer um novo produto, você vai ouvir as pessoas, você vai tentar algo diferente, você vai jogar tudo fora, começar do zero. Enquanto você acreditar que é isso que você quer, que é para isso que você vai fazer, você vai continuar tentando. E alguma hora, você vai achar o caminho e vai resolver. Porque você sabe o seu destino. Agora, se você não quero mais, cansei, não aguento mais, cara, não quero mais saber de ser empresário, não quero mais, eu quero mais o emprego tranquilo, tá certo? Que o cara me pague todo mês no final do mês. Beleza, meu, se você não, entendeu? Se você não quer mais tentar coisas diferentes, vai embora, vai fazer outra coisa, e acho que é importante. Então, essa é a decisão que você precisa tomar, tá certo? Se você realmente cansou e não aguento mais, ou simplesmente não deu certo ainda. Porque pode dar certo ainda. Tá certo? Né? Então talvez tenha que descobrir, talvez não dê para se fazer mestrado e pesquisa aqui em Goiânia, talvez tenha que ir para São Paulo, talvez tenha que ir para os Estados Unidos, talvez tenha que... Entendeu? Se é o que você realmente quer, você vai achar o caminho. Agora, se você não quer mais, cansei, deixa para lá, esquece, acho ótimo, deixa para lá. Tá certo? Aprende tudo. Por quê? Tudo que você aprendeu, tudo que você fez, vale. Continua valendo. Vale para conseguir um emprego, vale para você fazer, vale a experiência, vale para você criar vídeo no YouTube, vale para você ajudar outras pessoas. Tudo que você fez, vale. Então você não está abandonando. Certo? Não tá, mas se você fala, beleza, essa parte da minha vida acabou, não quero mais, fecha a porta. Certo? Né? Continua o aprendizado, continua válido, mas vai fazer outra coisa que te deixa feliz, que te leve na direção que você quer. Mas para isso, de novo, sugiro que você saiba a direção que você quer ir. Certo? Porque foco não é a tecnologia que eu vou aprender, o curso que eu vou fazer, nada disso é foco. Certo? Foco é o que eu quero para mim no longo prazo. Certo? Por isso que nesse livro aqui a gente não fala só de carreira. A gente fala de umas 10 ou 11 diferentes áreas da sua vida. Tá certo? Para que você pense na sua vida como um todo. Entendeu? Para você poder pensar em tudo que você quer fazer. Beleza? Faz sentido ou não? E aí a gente vem na questão do tempo. Cara, não tenho tempo. Vou falar uma coisa para vocês, galera. De verdade. Desculpa, seu nome fugiu agora. Aécio. 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 Né? Aécio, vou dizer uma coisa pra você, cara, que vai doer um pouquinho, tá? Mas é o seguinte,
Tempo e dinheiro são as desculpas mais fáceis da história. Tempo e dinheiro são desculpas. Ah, não posso fazer isso porque não tenho tempo. Ah, não posso fazer isso porque não tenho dinheiro. São desculpas. Por quê? Porque ninguém no planeta tem tempo ou dinheiro para fazer o que não quer. Certo? Ninguém tem. Você pega lá o Bill Gates. Cara, se ele não quer comprar um sanduíche de 10 reais, ele não tem dinheiro para comprar um sanduíche de 10 reais. Eu não quero. Tá certo? Né? Então, tempo e dinheiro, galera, a gente precisa reconhecer que são desculpas. Isso vale para você também, né? São desculpas. Por quê? Porque se eu realmente quero, o que eu vou priorizar na minha vida? Certo? Tempo, meu. A coisa legal do tempo é que é o seguinte. Tempo não se gerencia. Ah, vou curso de gerenciamento de tempo. Não existe isso, meu. Você não fala pro tempo, olha só, eu estou muito ocupado agora, me dá, né? Vai fazer outra coisa por enquanto, que não adianta. Tempo, meu, ou você usa, ou você não usa. Ou você usa o tempo para você fazer o que você quer fazer, ou o tempo passa sem você fazer o que você quer fazer. Só tem essas duas opções. Então, você precisa, para você ter tempo, você primeiro precisa decidir o que é que você quer fazer. O que é importante para você. O que vai fazer a diferença, o que vai mudar a sua vida. Porque quando você souber o que você realmente quer fazer, você vai para os Estados Unidos, você vai fazer mestrado, você vai fazer o que precisar fazer, porque você sabe o que você quer. Certo? Então, se você quer ser empresário, lançar seu próprio negócio, você vai ser empresário e lançar seu próprio negócio. Você não vai colocar a desculpa de, eu tenho um projeto meu que um dia eu vou fazer. Não, meu, porque você pode ser empresário agora. Tá certo? Né? E mesmo que o seu projeto não seja feito agora, você pode fazer empresário agora. E ganhar dinheiro agora. Tá certo? Ou você pode verificar o que a tal da Naomi estava me falando ali. Ela falou assim, Bruno, eu tenho uma loja. Mas 3 dias por semana eu faço outra coisa. Por que você faz outra coisa? Essa outra coisa te dá mais dinheiro do que a sua loja? Não sei. Porque minha loja não está dando tanto dinheiro. Mas se você vai fazer outra coisa, sua loja não vai dar dinheiro. Certo? Né? Então você tem que decidir se quer fazer a outra coisa ou quer ganhar dinheiro na sua loja. Porque se você quiser ganhar dinheiro na sua loja, você vai fazer o que precisa fazer para ganhar dinheiro na sua loja. Certo? Então, meu, eu acho que isso é importante a gente ir atrás, né? E detalhe, não é ir atrás do que eu gosto, é atrás do que eu quero. Certo? Né? Porque assim, eu gosto de jogar videogame, então vou jogar videogame a minha vida inteira. Tudo bem. É uma opção. Certo? Agora, você realmente gosta de videogame? Gosto. Como é que você transforma o seu videogame em um estilo de vida? Né? Certo, eu tenho um amigo meu, Rodrigo Moutinho, que tinha um grande sonho na vida dele, que era trabalhar numa empresa de games. Ele nunca me falou desse sonho, porque ele achava que era um sonho impossível, né? Por quê? Porque ele não trabalhava com games. Ele não sabia desenvolver games. Tá certo? Né? Não tinha nada no background dele. Ele falou assim, como é que eu vou conseguir um emprego numa empresa de games? Não vou. Tá certo? Só que esse sonho era em conjunto com outro sonho que para ele era mais impossível ainda, certo? Que era ele se mudar do Brasil. Ele queria sair do Brasil, queria trabalhar fora e ele achava que era mais impossível ainda. E tudo isso, o Rodrigo me contou, né, quando eu fiz um webinário, né, sobre morar fora do Brasil e eu queria conversar com uma pessoa, mas eu achei que se eu falasse só eu conversando com a pessoa, eu ia dar todo o tempo para outra pessoa, eu ia entrevistar outra pessoa e só ela ia falar. E eu não queria, como ela era uma recrutadora, eu falei assim, eu não quero, não é o papo meu público, só recrutamento. Tem outras coisas que eu quero falar. Aí eu falei, Rodrigo, faz o seguinte, por que você não vai no webinário? Você entrevista nós dois.
E aí eu vou ter tempo para falar o que eu quero falar. Certo? E aí o Rodrigo fez isso, me entrevistou nós dois. Quando acabou a ligação, ele pegou o telefone e me ligou: Bruno, você acha que eu consigo fazer isso? Eu falei: fazer isso o quê? Não, ir embora pro Canadá, que nem vocês falaram aí no negócio. Eu falei: claro que consegue. Ele falou assim: cara, esse é o maior sonho da minha vida. Aí eu falei assim: o maior sonho da sua vida, cara, a gente trabalha junto há 2 anos. Eu nunca ouvi você me dizer isso. Aí ele falou assim: cara, esse é um sonho que pra mim é tão impossível, que eu nunca contei pra ninguém. Aí eu falei assim: não, cara, eu acho que você consegue. Aí ele falou assim: mas peraí, Bruno, já que estamos falando de sonhos impossíveis, tem mais um que é impossível. Eu queria trabalhar numa empresa de games. Aí eu: pô, que massa. 45 dias depois dessa conversa, o Rodrigo estava com uma proposta para trabalhar no Canadá. Certo? Não era numa empresa de games ainda. E eu falei para ele: Rodrigo, essa não é o seu emprego dos sonhos. Não, cara, mas para trabalhar no Canadá, meu, vai ser massa. Não é o seu emprego dos sonhos, cara. Tá certo? Não, já aceitei. Tá bom. Passou uns 3 meses, ele voltou para mim: Bruno, estão me enrolando. Né? Já adiaram 2 vezes a minha ida para o Canadá. Rodrigo, vamos atrás do seu emprego dos sonhos, então? Vamos. 1 mês depois dessa conversa, o Rodrigo estava com uma proposta para trabalhar no Canadá, numa empresa de games, como especialista DevOps, que é o que ele faz. E os caras mandaram ele para o Canadá antes da outra empresa confirmar com ele a data que ele ia, que era 6 meses depois ainda. Certo? Galera, se você foca num destino, a gente acha o caminho. Tá certo? Mas enquanto você não sabe para onde você está indo, o Rodrigo, meu, podia ter feito isso 2 anos antes, de verdade, galera. Mas ele passou 2 anos pensando em outros caminhos e não focado no que ele realmente queria. Então, vamos focar nisso. Acha o que você realmente quer. Tá certo? Pensa fora da caixa. Pensa nas várias possibilidades. Não fica preso num caminho. Eu acredito profundamente em que você construa o seu próprio caminho. Mas, para a gente construir o caminho, a gente precisa saber onde a gente quer chegar. Faz sentido isso, galera? Certo? Então, vamos assumir responsabilidade pela nossa vida, pelo nosso destino, né? Decidir para onde a gente vai. Né? Esse livro vai te ajudar. Ops, não esse livro aqui, mas esse livro aqui vai te ajudar, né? A você pensar nessas coisas todas aí, né? Beleza? Tá certo? E eu tô por aqui. Se alguém precisar de qualquer outra coisa, se o que eu respondi não é suficiente, se você baixar o livro, você vai receber meu e-mail, pode me responder e eu te respondo, a gente continua essa conversa, sem problema nenhum, tá certo? A galera que chegou depois, eu não tive tempo de pegar suas perguntas, porque não tinha mais tempo mesmo, né? Então, eu queria agradecer. Essa é a última palestra que eu dou aqui na Campus. Então, eu queria agradecer para as várias pessoas aqui, que estiveram aqui várias e várias vezes. Muito obrigado quem voltou várias vezes, quem está aqui pela primeira vez, né? E eu estou à disposição aqui, estarei aqui até o final da Campus. Valeu, galera. Obrigado. Obrigado. E sem mais delongas, eu queria, né? Eu tenho 5 minutos ainda para passar para ele, não? Já pode? Já são 6 horas. Rafael, vou te apresentar aqui. Coloca seu laptop ali, meu. Você vai colocar seu laptop? Não. Certo? Ok. Porque a gente está falando aqui de carreira. E agora vocês vão ter um papo de carreira que é bem voltado para vocês que são desenvolvedores, né? Então, você fez ciência da computação, você que está desenvolvendo software, você que é desenvolvedor. Para a galera que é desenvolvedor, é ali, ó. Não, depois eu te apresento aqui. Não, vai lá. Coloca o laptop ali para a gente poder, né? O Rafael vai falar sobre 7 passos. Não é passo que você chamou, né? 7 o quê? 7 dicas. Vai dar 7 dicas para você tomar controle da sua carreira como desenvolvedor. Tá certo? Então, né, tudo que eu estou falando aqui agora, o Rafael aplica. Né? Então ele vai te mostrar de verdade como fazer essas coisas todas que a gente está falando aqui, né, no projeto dele, tá certo? O Rafael é... Ah, beleza, ok. O Rafael vai... O Rafael trabalha na Microsoft, tá certo?
é um evangelista na Microsoft, já viajou o mundo inteiro, foi evangelista na Red Hat, foi evangelista na Oracle, tá certo? É um cara, né, já morou nos Estados Unidos, que era a sua pergunta aqui, certo? Morou nos Estados Unidos, tem uma experiência bem cheia de altos e baixos aí, na vida e na própria experiência dele nos Estados Unidos e tudo mais. Então, é um cara que tem muito como ajudar vocês, tá certo? Né? E pelo jeito são mais de 7 dicas, né? Que tem ou mais ali, tá certo? Né? É isso aí, galera. Então, sem mais delongas, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, sem mais delongas, tá certo? Uma salva de palmas aqui para o Rafael Benevides. Primeiramente, obrigado, Bruno. Obrigado vocês por estarem aqui presentes. Como o Bruno bem falou, a ideia é o quê? Passar 7 dicas. E essas dicas não foram simplesmente dicas que eu coletei ao acaso. Primeiramente, elas foram situações que eu ou colegas meus passaram nessa nossa carreira de TI. Eu imagino que todo mundo aqui, pelo que eu vi, é da área de TI, certo? Quem não é da área de TI, quem não era da área de informática, o que você faz? Costureiro. Você vai ver que as dicas que eu vou falar, ela de certa maneira, é lógico que tem muita coisa específica à tecnologia, mas de muitas coisas elas são, elas podem ser adaptadas para uma situação da sua vida, de maneira a você progredir na carreira, certo? Bom, a proposta ali está um pouquinho defasado, tá? Aqui eu coloquei o meu endereço da Oracle, mas eu saí da Oracle recentemente, eu estou na Microsoft, como o Bruno falou. Venho de 10 anos de Red Hat. Eu me graduei em 98. Então, nós estamos em 2022, nós estamos falando aí de 24 anos, quase 25 anos, só de vivência profissional de TI. E por que eu estou falando isso, estou dando essa ênfase? É para vocês entenderem que essas experiências que eu estou compartilhando com vocês, elas têm embasamento em muitos anos de carreira. A gente sabe que em tecnologia, às vezes, 1 ano é muita coisa. 5 anos já tem tecnologia que a gente não quer nem mais saber. Eu vou dar um exemplo aqui. Meu irmão era apaixonado em Flash. Até ali, alguém conhece Flash. Exatamente, morreu. Né? Dentro do mundo Java, eu sou um profissional Java. A gente não fala mais em applets. Né? Então, assim, quando a gente fala de 5 anos em tecnologia, é muita coisa. É entre passar pelo hype até a fase de não ser mais usado. Agora, imagina quando eu falo para vocês que eu tenho 25 anos de vivência em tecnologia. A propósito, sou goiano, com muito orgulho, nasci aqui em Anápolis, pertinho. Estava lá quando eu vinha hoje para poder palestrar aqui na Campus Party. Já palestrei em outras edições da Campus Party. Nesse ano eu já tive o prazer de palestrar na Campus Party de Brasília, o que foi muito legal, porque a gente passou esses 2 anos de pandemia, né? E é tão legal, quando começou a pandemia, a gente não imaginava quando a gente poderia dar um abraço de novo numa pessoa, a gente encontrar, igual eu encontrei com o Bruno aqui, já cheguei, já dei um abraço, a gente vê as pessoas circulando, né? E compartilhando, respirando, todos estão aqui compartilhando e respirando tecnologia, então isso é muito bom. Bom, mas eu falei muito aqui desses 25 anos de TI, mas vocês sabiam que nem sempre eu quis ser um profissional de TI. Hoje, né, não sei se vocês já viram aquela palestra do Steve Jobs, onde ele fala sobre conectar os pontos. A gente só consegue conectar os pontos quando a gente está na frente e olha para trás e fala, cara, tudo fez sentido. Mas quando a gente está lá no começo de carreira, nem sempre a gente sabe qual o destino a gente quer, muito menos o caminho que a gente quer seguir. E isso aconteceu comigo. Eu já tive momentos, quando eu comecei, né, lá em Anápolis tem a Faculdade de Administração de Empresas
Então, a minha primeira opção foi por que não me tornar um administrador de empresas. Lá em Anápolis também tem uma faculdade de odontologia. Eu pensei em ser um odontólogo. Pensei também em ser um biomédico. Nada a ver com tecnologia. Até que finalmente alguém chegou para mim e falou assim: cara, você gosta demais de eletrônico, você é função, né? Você gosta demais de eletrônico, eletrônica, tudo relacionado, de jogos, de computador. Não existia, naquela época não existia smartphone, tá? E por que não? Por que então, já que eu estava meio perdido na vida, por que não fazer? Isso é um colega meu falando. Por que não fazer uma faculdade de, na época, processamento de dados? Porque mexer com computador é a profissão do futuro. Gente, isso que vocês estão vendo aqui em volta, era impensável. Computador era aqueles típicos computadores, né, de telona verde, que a gente via pesados, sem graça, e que serviam basicamente para cadastrar pedidos, né, num CPD que ficava escondido, né, no subsolo de alguma empresa. Controle de estoque, exatamente. Se deu divergência no controle de estoque, o computador vai saber falar, né? Então, só que existia ali uma expectativa dessas pessoas que geraram em mim uma outra expectativa, que era o seguinte: cara, se ele curte esse negócio, ele provavelmente vai trabalhar com algo inovador e vai ter um destaque na profissão. Essa era a expectativa, mas a realidade era, apesar das pessoas verem que eu gostava de eletrônico, eu gostava do quê? Eu gostava de joguinho. Eu fiz cursos de informática assim, eu fiz datilografia, eu fiz o curso de DOS, DBase, 1, 2, 3, né? Mas, no fundo, na hora que terminava a aula, eu colocava ali o flop disk com algum jogo e ficava jogando. Era a minha diversão. Era totalmente desconexo a expectativa que as pessoas tinham de mim com a realidade que eu vivia. Mas eu segui a sugestão desse colega meu. Eu fui fazer uma faculdade de processamento de dados, que também tem lá em Anápolis. E o que eu imaginei? Falei, cara, eles estão me dando uma dica fenomenal. Que se eu gosto de mexer com informática, eu vou mexer com informática e vou fazer o quê? Vou ficar rico pra caramba. Essa foi a expectativa, mas a realidade é... Quem fez a faculdade de processamento de dados? Foi você? Não? Quem fez? Não, ninguém? Pretende fazer? Qual que é a situação? Quando eu entrei na faculdade de processamento de dados, eu me sentia ali como o pessoal de Lost. Eu estava totalmente perdido. Porque a gente imagina o seguinte: o que eu vou fazer numa faculdade de processamento de dados? Eu vou aprender a mexer com Word, Excel, vou ser o rei das impressoras. Só que no primeiro dia de aula, eu fui apresentado a um novo mundo, que eu não sabia qual que seria o meu destino. Mais uma vez, tem tudo a ver ali com o que o Bruno falou. Eu poderia fazer a faculdade... Ganhei uma ajudante aqui, por gentileza, e é só passar aqui. Isso. O que acontece? Quando você entra na faculdade, você pode especializar em diversas áreas. Você pode ser uma pessoa que gosta, e isso vai muito, não da faculdade, mas vai do profissional. Tá? Então isso fica já uma leve dica. Não é ainda as dicas oficiais que eu vou passar para vocês. Mas, quando você entra na faculdade, você pode ser uma pessoa que gosta de mexer com infraestrutura. Você pode ser uma pessoa que gosta ali de construir servidores, construir computadores, montar uma infraestrutura de hardware. Ou montar, hoje em dia, uma infraestrutura de rede.
Sumiu. Aí. Vou voltar aqui. Aí você só dá um taquinho assim, por favor. Aí. Você pode ser uma pessoa que gosta de fazer software, criar programas. Só que criar programas, hoje em dia, e desde aquela época, não é aquela coisa que você simplesmente abre o computador e fala, vou fazer. Um software grande, como vocês podem imaginar, você precisa ter uma pessoa que levanta requisitos, que vai lá, conversa com o usuário e fala o seguinte, cara, usuário, conta aqui para mim, quais são suas expectativas, o que você quer, como você quer a tela, e se a gente fizer a tela assim, assado? Né? Então, é o analista de requisitos, que pode ser também um analista de negócios. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu poderia ser uma pessoa que fazia, né, que desenvolvia, que fazia programas, que criava programas. Mas mesmo para criar programas, eu tinha que escolher se eu ia ser uma pessoa de front-end ou back-end. Front-end é a pessoa que faz o HTML, CSS, JavaScript. Back-end que faz o comportamento do servidor, interação com o banco de dados e ainda interação com outros programas. Então, eu descobri, depois de muito tempo, que eu queria mexer com software, que eu seria um desenvolvedor, de back-end. Mas para isso eu precisei entender de banco de dados, eu precisei entender de rede, eu precisei até passou na minha cabeça ser uma pessoa que criava animação. Queria ser um cara que trabalharia na Pixar, na Disney, fazendo animações 3D. Passou pela minha cabeça. E aí, só aqui uma piadinha, que eu gosto demais, que eu trouxe ela para os slides. Para quem não sabe a diferença de hardware e software, hardware é a parte que você chuta, e software é a parte que você xinga. Tá? Então, adoro essas piadinhas, então fiz questão de colocar nos slides. E aqui vai a minha primeira dica, são 7, lembra? A primeira dica é, nem sempre você vai ter uma ideia muito clara na sua mente do caminho que você quer seguir. E tá tudo bem. Tá? É importante, igual o Bruno destacou, é muito importante você saber onde você quer chegar. O destino é mais importante do que o caminho. Mas se você, hoje, não sabe esse caminho, por favor, não ache que sua vida está acabada. Tá tudo bem. Tá tudo bem, eu já passei por esse momento de não saber também. Tá? Mas vamos lá. Estava lá na faculdade, fazendo o meu curso de processamento de dados. E aí eu comecei o meu, meu estágio. E lá vem de novo a nossa expectativa. Qual a expectativa? Eu falei, cara, tô manjando tudo. Agora eu vou ser o hacker da parada. Se eu fosse trabalhar num lugar, eu falei, eu vou hackear tudo. Eu quero dominar aqui. Eu quero mostrar que eu manjo dos Paranauê, que eu sou mais fodástico profissional de informática. Essa era a expectativa. Mas qual que foi a realidade? Cara, eu fiz estágio em três diferentes lugares. E nos 3 lugares eu consertava impressoras. E não era consertar impressoras porque as impressoras estavam com problemas, era porque a pessoa falava assim, não está imprimindo, você chegava lá, o papel estava engastalhado. Ou tinha acabado a fita, né? Não existia, a impressora já de tinta naquela época era coisa de magnata. Ou porque estava desligada a impressora, ou porque o cabo, né, tinha sido tirado, qualquer coisa. E era isso que eu fazia, apesar daquela expectativa de ser o profissional mais gabaritado do lugar, eu só consertava impressoras. E aqui fica a minha segunda dica, já de imediato. Eu levei um longo tempo para falar da primeira dica, mas a segunda dica é: nem sempre, vocês viram aqui quantos slides, quantas situações eu coloquei. Existia uma expectativa, a realidade foi diferente. Tinha uma expectativa, a realidade foi diferente. E a dica é: nem sempre a realidade vai bater com a expectativa que você tem, que você criou. Mas a coisa mais importante é
continue. Se frustrou? Continue. Criou uma expectativa? Ótimo, é bom que você tenha expectativa. Mas a realidade não atendeu? Continue, 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 não pare. Tá bom? Bom, e aí eu já tinha feito o meu estágio. E aí eu fui trabalhar num provedor de internet que abriu lá na cidade. Eu consegui esse trabalho através de uma indicação de um amigo, né, que ele falou assim, ó, existia uma vaga aberta para suporte técnico, que era justamente, não sei quem pegou aqui a época dos provedores de internet, você ligava e falava, oh, não estou conseguindo conectar, não, tá, abre aí a pasta, né, veja se o número do modem está correto, veja se você tem o protocolo TCP/IP, veja se o DHCP está habilitado. Então, existia uma vaga para eu ser o suporte técnico, para quando os clientes ligassem, eu pudesse falar o que eles tinham que fazer no computador deles. Se eu não solucionasse pelo computador, eu tinha que pegar a minha motinha, ir até a casa da pessoa, né, e configurar o computador delas para acessar a internet. Não é como hoje que a gente liga e já tem um Wi-Fi lá disponível. Nem existia o Wi-Fi. Mas, apesar do trabalho ser de suporte a usuários, e a maioria desses usuários eram Windows, eu iria operar um servidor Linux. O provedor, o servidor, o lugar onde eu sentava, a mesinha que eu ficava sentado, e quando eu abria a tela do computador, era um servidor Linux. Com acesso root, que para quem não sabe, acesso root quer dizer, tipo assim, eu era o usuário master principal, tipo assim, acesso Deus, eu era Deus no computador. Qual que era o problema? Eu não sabia Linux. Sim, eu era um cara que veio do mundo Windows, né? Eu passei pelo mundo DOS, pelo mundo DOS, eu era acostumado com as letrinhas, né? Os caracteres verdinhos, mas depois eu fui para o mundo Linux, era tudo interface gráfica, mouse, e eu não sabia para que servia Linux. E aí, eu queria muito aquele trabalho, e o dono do provedor chegou para mim com um livro, esse livro aqui, Running Linux, em inglês. Falou, se você está contratado, você começa segunda-feira, isso era sexta, e tudo que você precisa saber está nesse livro. Olha a responsabilidade que eu tinha, porque, como eu falei, eu iria administrar um servidor Linux sem nunca ter visto Linux na minha vida. Administrar um servidor Linux onde centenas de usuários se conectavam a ele e usavam os serviços desse servidor. Tá? E aí, lá foi eu aprender Linux. E, apesar de tudo, Linux me abriu um mundo de oportunidades. Por quê? Linux era uma coisa muito de nicho naquela época. Mas hoje, tudo usa Linux. Tudo. Hã? Não gosta, né? Peraí, vamos, é bom para que a gente participe. O kernel do Android é Linux. Perfeito, o kernel do Android é Linux. Os cloud providers hoje, vamos citar alguns aqui. Vou citar primeiro o que eu trabalho. A Azure, da Microsoft, tem servidores Linux e Windows. A AWS, o CI da Oracle, Google, GCP, Google Cloud Platform, todos baseados em Linux. A Oracle, eu trabalhei na Oracle, a base do Oracle Cloud é o Oracle Linux. Windows, hoje em dia, suporta Linux através do WLS 2. Containers Docker só é possível em cima de Linux. Linux mudou o mundo. E aí vem a minha terceira dica para vocês. Aprendam Linux. Para qualquer coisa séria, de software ou de infraestrutura, soluções de infraestrutura, Linux é algo que você deve conhecer. Nem que seja como usuário, você não precisa ser um administrador de Linux.
uma pessoa que compile o kernel e troque o kernel a quente e consiga pegar um Linux que esteja lá, que foi invadido, e você consiga restaurar ele. Se você souber usar Linux, você já vai ter um grande diferencial no mercado. Perfeito? Bom, e mais uma dica. Eu falei que seriam 7 dicas ou mais. Dica 3.1. Algumas vezes você vai ter medo. Mas não deixe o medo definir quem é vocês. Vocês acham que quando o dono do provedor botou um livro dessa grossura, em inglês, na mão de um rapaz que tinha 20 e poucos anos de idade, falando, você começa segunda-feira, e como eu falei, eu seria o administrador de um servidor, que era o primeiro provedor da cidade, onde todas as empresas se conectavam a esse provedor. Você acha que não deu medo? Deu muito medo. Deu muito medo mesmo. Então, como eu falei que iria fazer aqui, cada dica que eu der é baseada na minha história, mas ela pode, de alguma maneira, sem focar especificamente na área de TI, ela pode te ajudar, porque independente de se você trabalhe com tecnologia ou não, não deixe o medo definir quem é vocês. Perfeito? Bom. 3.2. Não deixem oportunidades escaparem. Lógico que, apesar do medo, eu sabia que era uma oportunidade. Eu precisava do emprego, eu precisava do dinheiro e eu precisava daquele conhecimento. Aquele conhecimento que eu consegui, que eu não tive medo de enfrentar, aquele dragão que eu não tive medo de matar aos 20 e poucos anos de idade, eu uso até hoje. Como eu falei, ontem mesmo, feriado, eu estava fazendo um serviço para a Microsoft, mexendo com funções, e a base das implementações serverless de funções é Linux, o mesmo Linux que eu aprendi com 20 e poucos anos de idade. Talvez se eu não tivesse tido aquela experiência, hoje eu não teria sido um profissional que fosse contratado pela Microsoft. E olha que a gente conhece a Microsoft como a empresa do Windows. Mas a cloud da Microsoft é baseada em Linux. Tá? Bom, vamos lá, continuando. Como eu falei para vocês, eu fiz diversas experimentações na minha carreira. Eu não sabia se eu ia mexer com programação, eu queria ali ser um cara que mexesse com animação, computação gráfica. Mas quando eu decidi mexer com programação, na época existiam 2 linguagens que eram fortemente, que eram destaque. Eram o Delphi. Quem lembra ou já ouviu falar do Delphi? Né? E o Visual Basic da Microsoft. Programou o Visual Basic? Pois é, eu também fui o cara do Visual Basic. E em tecnologia, como sempre existem concorrentes, vocês vão ver que não importa se você vai escolher um cloud provider. Eu citei 4 aqui. Se você vai escolher uma linguagem, hoje em dia, né, é muito forte, além do Java, é muito forte Python, certo? C#, o mundo de .NET também está muito forte. O fato é que, naquele momento, o que aconteceu comigo? Eu podia escolher aprender Delphi, ou eu podia escolher aprender Visual Basic. Eu achava, né, que eu estando ali, respirando aquele ecossistema que era todo Microsoft, eu estaria mais alinhado com o mercado do que se eu escolhesse Delphi. O fato é que, naquela época, todo mundo foi para Delphi. E foi aí que eu me ferrei bonito. Por quê? Porque eu sabia uma linguagem que ninguém contratava. As empresas não contratavam programadores de Visual Basic. As empresas não contratavam, não davam curso
de Visual Basic, elas queriam Delphi, Delphi, Delphi. Haviam vagas para Delphi. Todos os meus amigos que programavam em Delphi ganharam dinheiro pra caramba e eu estava fora do barco. Até que finalmente eu aprendi Java. Eu aprendi Java em 2003. Eu aprendi uma das primeiras coisas que me chamaram a atenção em Java, porque eu vim do mundo, né, visual. Lembra que eu era o cara do Linux também? Eu pegava o meu bytecode Java, compiladão, o binário mesmo, executava na minha máquina, que era Linux, mandava para um amigo meu, falava, roda esse comando aí, Java, etc., né, o nome da classe. A classe funcionava no computador dele, que era Linux. Aí eu mandava para um amigo meu que morava em Brasília, que estava mexendo numa máquina Sun Spark e funcionava. O fato de eu pegar o mesmo binário Java e funcionar independente da máquina me chamou muito a atenção. E a partir daí eu comecei a ver que por trás disso existia um mundo. E eu aprendi Java em 2003. Leu Deitel? Li Deitel, das formiguinhas, li demais da conta. E eu falo que Java me levou, realmente, me moveu ao redor do mundo. Porque através do Java, aquela ali são alguns lugares que eu marquei, que eu já tive em eventos ao redor do mundo, palestrando sobre tecnologia Java. Isso aconteceu na época que eu trabalhava na Red Hat. A Red Hat, apesar de ser uma empresa que foi inicialmente conhecida como uma empresa de Linux, eles têm a divisão de middleware, que elas compraram da JBoss. Essa divisão foi incorporada, virou tudo Red Hat. E essa empresa, a Red Hat, através da iniciativa de ter uma presença mundial, mostrando como a tecnologia deles funcionavam, e eu sendo um profissional encarregado de levar essa tecnologia deles funcionando no Java ao redor do mundo, fez com que eu literalmente quase rodasse o mundo. Então, assim, apesar de hoje a gente se falar muito de outras linguagens, né, como alguém falou C#, né, falamos ali de Python, Java completou 25 anos há 1 ou 2 anos atrás e ainda é uma baita linguagem, tá? Então, isso é algo que fica como quarta dica. Então, a quarta dica é: você pode escolher a tecnologia que você quiser, mas escolha com sabedoria, porque você pode ficar desconectado, como eu fiquei. Eu escolhi Visual Basic numa época que todo mundo queria Delphi. E hoje em dia, né, finalmente, quando eu percebi que escolher uma tecnologia interessante te leva junto com o fluxo, você precisa de menos esforço para crescer na carreira, é muito mais interessante. E aí, óbvio, né, já puxando sardinha, a dica número 4.1 é: aprendam Java. Se você quiser ser desenvolvedor, usem Java, que Java, apesar de, como eu falei, apesar de existir outras grandes linguagens no mundo, Java ainda é a escolha para grandes companhias e grandes projetos. Tá? Mas vamos lá. Eu falei para vocês que eu queria trabalhar, mas eu trabalhava com outras tecnologias. Trabalhava ali com SAP, né, nos laboratórios de Anápolis. A maioria usa SAP. E eu queria, quando eu aprendi Java, eu queria usar Java profissionalmente. Só que qual que era o problema? Anápolis não usava Java. E aí eu comecei a procurar emprego em Brasília, né? Aqui em Goiânia só existia uma empresa que usava, né? Mas em Brasília existia assim né? O governo brasileiro inteiro estava usando Java.
Até hoje, né? Quem usa o imposto de renda já viu que é baseado em Java. E um monte de serviço é baseado em Java. Só que acontecia exatamente igual esse memezinho aqui. Não sei se vocês já viram esse meme, né? Do Paul Jr. e o Paul Sr., né, do programa deles, é o Orange County Shoppers, American Chopper. Né? O Paul Jr. fala o seguinte: eu preciso de um trabalho. Aí o Paul Sr.: mas você não tem experiência. Mas eu preciso de trabalho para ter experiência. Então trabalhe. Por isso que eu estou aqui. Experiência. Como que eu vou ter experiência sem trabalhar? Então trabalhe. E foi isso que eu vivi quando eu fui procurar o meu primeiro emprego em Java. Bati na porta das empresas em Brasília. Falei: olha, estou estudando Java já faz um tempo. Tá, você já trabalhou com Java? Não. Queria trabalhar com Java. Pois é, mas a gente precisa de gente com experiência. Eu vivi exatamente isso, desse meme, na minha vida. Vou levar o microfone para ti. Para resolver esse problema, eu consegui pensar fora da caixa. Eu criei um projeto para eu fazer a minha experiência. Boa, boa, boa. E eu vou falar de algo parecido que eu fiz. Toca aí. Quer falar alguma coisa? A vida é uma só e devemos aprender com ela. Olha só, as lições de sabedoria do Leandro. Obrigado, meu lindo, vou lembrar disso. Tá, então olha só, o que eu fiz? Eu precisava mostrar a experiência, mas eu não conseguia trabalho. A minha estratégia, e de novo, foi a minha estratégia, foi tirar uma certificação em Java. E funcionou, gente. E sabe por que funcionou? Pelo menos isso eu escutei do cara que me entrevistou, dos órgãos do governo que eu acabei passando. Eu fui lá fazer a entrevista, né? E aí ele falou: tá legal. E você tem experiência em Java? Eu, pá, tirei a certificação assim. Falou: não vou nem continuar a entrevista contigo. A Sam já te entrevistou e você passou. Tá. Isso funcionou para mim naquela época. Não significa que vai funcionar de novo, ou que funcionará sempre. Mas a lição aprendida disso é: a certificação foi a minha estratégia. Mas por trás da certificação foi o quê? Um portfólio. A ideia é, se você não tem experiência, a dica que ele deu foi muito válida. Crie a sua experiência. Mostre que você manja dos Paranauê. Crie um portfólio. A experiência foi... A certificação foi um portfólio. Né? Eu passei na prova. E eu gostei tanto desse resultado que eu continuei tirando outras certificações. Tirei a certificação de arquiteto da SAM. Tirei certificação de cloud da Oracle. Estou tirando agora da Microsoft. Porque funciona. Foi algo que, assim, foi interessante porque... Para você fazer uma prova, você tem que saber realmente. Para você fazer um projeto, você tem que manjar dos Paranauê realmente. Principalmente se você vai colocar esse projeto para ser comercializado. Se você vai falar assim: eu vou fazer um sistema de controle de posto. Você não vai fazer, você não tem posto, né? Você imagina aqui que ninguém seja... Né? Tem uma rede de postos, né? A não ser que eu esteja muito enganado. Ou, vou fazer um sistema de controle de aeroporto. Então, para ser mais fora da realidade. Né? Você tem que ter alguém, você tem que fazer um sistema, né, que seja utilizável para que as pessoas apontem erros, porque é normal. E outra coisa aqui, uma dica que não está aqui: errar é normal. Você vai errar muito, eu errei muito, e errar faz parte da vida, e quando a gente erra, a gente aprende. Então, errar, quando você erra, quando você faz um sistema e você tem um bug, você corrige o bug, você aprendeu muito, mas muito mesmo. E aí você ganha experiência, por isso que é um portfólio muito válido, tá? Então, a dica é: tenha um portfólio. Pode ser uma contribuição, um projeto open source,
Pode ser uma página web, pode ser um perfil no GitHub, qualquer coisa, mas tenha um portfólio. Algo que as pessoas vão colocar o seu nome no Google e saber que você manja daquele Paranauê. Tá? Bom, contei algumas histórias de falhas, né? Contei muitas de sucesso, mas eu tenho algumas mais histórias de falhas para contar para vocês. Tá? Porque, como eu falei, cada falha foi uma lição aprendida muito válida. Tá? Bom, um dia, estava lá em Brasília, recebi uma proposta, uma oportunidade de negócio, de trabalho. Era para trabalhar na Austrália. Eu tinha muita vontade de sair do Brasil. Realizei isso, como o Bruno falou. Morei 4 anos e meio nos Estados Unidos. Trabalhei lá legalmente pela Red Hat. E antes de mudar para os Estados Unidos, eu queria muito sair do Brasil. E aí, imagina a fome com a vontade de comer. Passou um e-mail, né? Não existia LinkedIn nessa época. Me passou o e-mail uma headhunter falando que gostou muito do meu perfil, achou meu perfil na internet. Como? Porque naquela época eu participava dos fóruns de discussão que eram online, não existia GitHub, tá? Então, assim, existiam fóruns de discussão e eu participava, comentava. Seria como se fosse o Stack Overflow da época. E aí ela queria me contratar. Eu falei, beleza, vamos para a entrevista. E aí, eu falhei miseravelmente. Eu rodei na entrevista, mas rodei bonito. Por quê? Porque eu não dava conta de conversar em inglês. Eu tinha feito inglês a vida inteira. Eu tinha ido até o nível intermediário / avançado do CCAA. Achava que eu manjava dos Paranauê. Mas, gente, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com uma pessoa nativa em inglês. É muito diferente. Muito. Não se compara nada com o inglês que a gente aprende no colégio ou com o inglês do nosso colega falando. É muito diferente. Porque eles emendam a palavra igual a gente emenda quando a gente vai falando e vocês entendem, porque vocês são falantes nativos de português e aí eu posso falar rapidinho assim que vocês entendem. Mas eles não sacam que a gente não manja dos Paranauê e emenda as palavras do mesmo jeito e eu me lasquei bonito. E acho que foi aí que eu falei assim, eu tomei aquilo ali como uma questão de honra. Eu falei, eu vou manjar de inglês. Eu vou comer inglês com farinha. E aconteceu. Mas aqui a gente já tem uma sexta, e estamos quase indo para a última dica de carreira. Aprendam inglês. Mas aprendam inglês a ponto de você conseguir conversar com qualquer pessoa a qualquer hora. Não importa se é aquele indiano que fala inglês mais embaraçado do mundo ou aquele chinês que vive numa aldeia falando inglês. Você tem que saber falar inglês com essas pessoas. Inglês é muito importante. Hoje, depois da pandemia, mais ainda. Obviamente, eu vou chover numa olhada aqui com uma informação para vocês. Veio a pandemia. As empresas começaram a ver o quê? Já que não podiam ter pessoas em loco, elas começaram a fazer o quê? Permitir todo mundo ter remoto. Se eu posso ter o fulano daqui da minha cidade remoto, por que eu não contrato um cara de outro país que é muito bom e eu vou pagar, né, com esse dólar que está alto, por que eu não pago para ele, sei lá, $2.000 e aqui dá 2 vezes 5, R$10.000 ou vice-versa? Cara, as empresas no mundo inteiro estão contratando brasileiros. Mas para isso eles precisam saber inglês. E estão pagando caro por esses profissionais. Só precisa de saber o quê? Conversar com a pessoa a qualquer hora. Tecnologia vocês aprendem. Quem chegou até aqui tem condição de aprender qualquer coisa. Aprender
inglês é o que vai fazer você sentar, passar na entrevista, e se o cara falar assim, ah, mas aqui a gente usa tecnologia XPTO, você mata no peito e fala, daí eu aprendo, me dá um mês. Mas se você não souber conversar com a pessoa, nada feito. Então, essa dica é muito importante. Outra dica de falha, felizmente não aconteceu comigo, mas aconteceu com um colega meu, que eu gosto demais. Ele trabalhava comigo lá em Brasília, e aí um belo dia, ele cansou e falou, vou vender coco na praia. Bom, não foi bem assim, tá? Ele não falou que ia vender coco na praia, mas ele falou assim, tô indo embora, eu não quero mais isso aqui, cansei de Brasília, cansei de morar longe da minha família, vou mudar-me para o interior de Goiás e vou ajudar meus pais, vou fazer qualquer coisa. Todo mundo desejou sorte, todo mundo quer que a gente, quem não quer ver um colega da gente sair sorrindo, né? Porque tá indo para uma direção de algo muito bom. E infelizmente as coisas deram erradas. Veio a pandemia, veio a crise, o projeto que ele tinha para remuneração não deu certo. Em contrapartida, ele viu todos os colegas dele de tecnologia fazendo grana pra caramba, como eu falei, né? Todo mundo ali ganhando em dólar, trabalhando, e aí ele falou o seguinte, isso passaram 13 anos, tá? Ele falou, eu quero voltar para a área de TI. Depois, lembra que eu falei no começo aqui, que 5 anos na área de tecnologia, as tecnologias já mudaram quase todas. Imagina 13 anos a pessoa fora da área de informática. Então, a dica número 6 é essa, seja consistente. Porque você pode até descer do trem, você tem direito de descer do trem e falar, não quero mais andar nesse trem. Mas o trem não vai ficar parado lá na estação, ele vai embora. E depois, se você quiser subir naquele trem de novo, ele já foi, não existe mais. Você vai ter que pegar um trem de novo lá na estação do começo. Então a dica número 7 é essa, seja consistente. Você não pode pular do trem esperando que entrar nesse trem novamente. Você tem que pagar o preço novamente se você parar. Tá? E isso é uma dica, né, que serviu para mim. Aprenda com o erro dos outros. Como eu falei, isso não foi algo que aconteceu comigo. Infelizmente aconteceu com um colega. Eu aprendi a lição, coloquei essa lição no slide, estou trazendo essa lição para vocês aqui e espero que ela seja tão valiosa quanto foi para esse colega meu que infelizmente perdeu o trem, né? Bom, eu vi que algumas pessoas, enquanto eu passava os slides, elas foram tirando fotografias, mas eu vou ajudar vocês, tá? Porque eu vou deixar aqui todas as dicas somadas. Quem quiser tirar uma foto, né? Hoje tem essa vantagem, a gente não precisa, né? Como numa sala de aula, né? Escrevendo, você pode simplesmente ver que tudo que eu falei está aqui, tá? Hã? Deixa eu ver. Obrigado. Por fim, gente, se alguém quiser compartilhar alguma ideia, quiser compartilhar alguma experiência, lembrando, a melhor coisa que você pode fazer pelo próximo é compartilhar uma experiência sua. Porque com certeza as lições que serviram para você podem servir para as demais pessoas. Quer falar alguma coisa? Bom, eu também comecei a minha carreira em 2005. Também foi muito difícil procurar um emprego no início. E eu achei uma forma, que foi me disponibilizar gratuitamente a trabalhar como estagiário. Eu fiquei 1 ano trabalhando de graça, ganhando experiência para o meu primeiro emprego.
Meu primeiro emprego eu consegui em 2 dias. Recebi uma ligação, 2 dias eu estava contratado para o meu primeiro emprego. Como é que você nos chama? Diego. Gente, então palmas pro Diego. Alguém mais quer compartilhar alguma coisa? Então, bom, por fim, se vocês quiserem entrar em contato comigo, se alguém ficou tímido e falar assim, eu não, depois não tô com vergonha, vocês podem também ir no Twitter, adicionar meu usuário, @RafaBené. Eu respondo todo mundo, mas também estou à disposição de vocês para quem quiser trocar ideia, quem quiser, como diz, falar sobre tecnologia, adoro esse assunto, vai ser um prazerzaço. Ó, eu sei que a gente de tecnologia é muito tímido, né? Eu também sou muito. Tentem se mostrar mais no mercado. Quem se expõe tem mais oportunidade. Com certeza, né? Com certeza. Gente, e muito obrigado. Opa, muito obrigado. Calma. É você que quer falar? É que eu gostaria de falar que, pelo menos o que eu aprendi com isso foi que eu tenho que aprender a entender o destino, poder saber o destino de novo se mudar alguma coisa, tentar sempre, nunca desistir, sempre conseguir aprender novas coisas, e nunca ficar com falta de comunicação. E o mais importante é, principalmente, a gente fazer uma coisa chamada tente de novo, continue. Gente, palmas pro Leandro. Esse menino aqui eu ainda acho que ele vai inventar uma máquina do tempo ainda. Gente, e... o senhor contou que migrou, né, de várias empresas, por exemplo, tipo, foi da Oracle para Azure, né? Tipo, quando você está numa dessas empresas migrar para outra, a gente já, tipo assim, já vê com uma certa facilidade. Mas como foi, tipo, o seu primeiro emprego, tipo, numa stack dessa gigantesca, pra você falar assim, caraca, que foda, eu tô numa empresa dessa. Bom, se vocês tiverem paciência, 2 minutinhos eu explico como é que eu... É uma pergunta muito interessante. Como que você entra numa Big Tech? Big Tech é o nome dado a essas empresas. Geralmente tem o apelido também de FANG, né? Facebook, Amazon, Microsoft, Netflix, Google, né? Lógico que a partir do momento que você tem uma certa carreira numa Big Tech, você ir para outra Big Tech é mais fácil. Mas como que foi a minha ida para a primeira Big Tech? Como eu falei, eu passei 10 anos na Red Hat. A Red Hat tinha uma divisão de middleware. E eu trabalhava no governo de Brasília com uma tecnologia, eu me especializei numa tecnologia que era o JBoss Sim Framework. Era um framework web, na verdade ele era um framework full stack. Que era, da Red Hat. Então o governo usava, a Red Hat vendia, e eu não era funcionário do governo, porque para ser funcionário do governo você tem que ser concursado. Eu era terceirizado. Mas eu comi aquele framework com farofa. Quando acabou o meu contrato, que eu fiquei desempregado, a Red Hat falou assim, temos muita demanda do Sim Framework no Brasil, vamos contratar aquele cara que está ali dando sopa no mercado? E foi assim que a Red Hat me contratou. E a coisa foi crescendo. Eu fui contratado como engenheiro, consultor, ou seja, eu ia nas empresas do Brasil inteiro para ajudar essas empresas a adotar as tecnologias da Red Hat, a ponto que um dia eu virei engenheiro dentro da Red Hat. Engenheiro eu criava, não só eu usava os produtos, eu criava os produtos da Red Hat, que foi a época que eu fui para os Estados Unidos. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu tive a oportunidade de entrar no time de marketing, que era o time de marketing que era responsável por divulgar
como diz, a tecnologia no mundo inteiro. Foi o que fez eu viajar o mundo inteiro. Escrevi livros em inglês. Só que o que acontece? Meu nome ficou conhecido no mundo inteiro. Quando eu decidi voltar para o Brasil, a Oracle já olhou assim para mim e falou: estamos começando um programa para aplicações Cloud Native. Você tem experiência em Cloud Native, né? Você está voltando para o Brasil. E quando eu estava nos Estados Unidos, o meu visto de trabalho era travado a quem pagou o visto. Era travado a Red Hat. Eu não poderia trabalhar em outra empresa. Então a Oracle chegou, já que eu estava no Brasil, aí muda de figura, né? Qualquer um pode me contratar. Então a Oracle chegou e falou: olha, vem trabalhar com a gente. Aí eu fui. Aí na Oracle também, trabalhando com uma gama de produtos e com a nuvem da Oracle, a Microsoft também chegou e falou assim: olha, temos muita demanda aqui de Azure no Brasil. Quer vir trabalhar com a gente? Então, você vê que quando eu falo que a gente, que como o Steve Jobs, a gente pega hoje e eu olho para trás e ligo os pontos, tudo faz sentido. Mas quando eu estava lá, no primeiro dia de aula, na faculdade de processamento de dados, eu não tinha nem noção do que eu ia fazer. Então, isso responde como que eu entrei numa Big Tech. Fechou? Mais alguém? Então, eu tenho 17 anos, né? Eu mexo com computador desde que eu tenho 7, programo desde os 14. Enfim, eu sempre soube que eu quis mexer com TI. Mas eu agora não estou num dilema, tem tempo que eu não consigo decidir no quê? No front-end, no back-end, em qual linguagem. Eu queria, assim, se puder dar uma esclarecida nisso. Então, eu acho que você não pegou os primeiros 5 minutinhos ali do começo, não foi? Porque, exatamente. Eu falei justamente disso, né? Não é a história... Qual é o seu nome? A história do João é exatamente igual a que eu passei, né? Aqui, ó. Quando eu entrei na faculdade, primeiro dia de aula, eu não sabia se eu ia mexer com hardware, se eu ia mexer com rede, se eu ia fazer animação 3D, se eu ia mexer com software, se eu mexesse com software, se eu ia ser um analista, se eu ia mexer com banco de dados, se eu ia ser um desenvolvedor, se eu ia ser desenvolvedor front-end, back-end. Hoje, eu sei que eu sou um desenvolvedor back-end. Não gosto de levantamento de dados, não levo o menor tempo para o menor jogo de cintura para front-end, e eu só descobri isso apanhando. Tentando e apanhando e falando: isso eu não gosto, isso eu gosto, isso eu não gosto. E, gente, desculpa, nós vamos conversar em off. Tá. Gente, vai ser a última, porque já levantaram a plaquinha ali, encerrado. A minha é rápida. Python é uma linguagem que está muito em alta no mercado, é uma linguagem simples. Compensa no momento aprender Python para quem está assim meio na dúvida entre ciência e engenharia de dados, está meio com nevoeiro na cabeça sobre por qual linguagem aprender no momento. Python seria uma boa alternativa ou Java ainda seria a melhor opção? Olha, Python vale muito a pena. Eu vejo muita demanda, eu vejo o mercado pagando muito para profissional de Python. Por quais motivos? Primeiro, machine learning, né? Inteligência artificial está muito forte. Python tem um suporte muito fenomenal para isso. Para Big Data também, né? E em contrapartida, tudo que é corporativo, mas que não envolve Big Data, quer dizer, minto. Tem muita coisa de Big Data em Java também. Você tem projetos da Apache, Spark, você tem Kafka, Cassandra, eu esqueci o nome do outro. Qual? Não ouvi. Panther? Não conheço. Tá. Bom, então assim,
Por outro lado, para Big Data, eu vejo muita coisa de Java forte também. Né? Não tenho visto muita coisa no mercado de Java. Existe, tá? Java tem suporte para tudo hoje em dia, mas não é, parece que o mercado não tem adotado muito Java para Machine Learning. Tem ido muito para Python. Mas eu iria para engenharia de dados e Big Data, eu iria para Java. Machine Learning para Python. Gente, e como o meu tempo está estouradaço, obrigado a todos vocês. E até mais. Obrigado. É isso aí, galera. E eu queria, só para a gente terminar aqui, queria agradecer ao Rafael, tá certo? Cara fantástico, aqui de Goiânia, muito legal de ter, né, um goiano, tá certo? Que já viajou o mundo inteiro aqui com a gente, muito bacana. E, pessoal, principalmente você que está nos assistindo aqui ao vivo, essa é nossa última palestra aqui nesse palco, tá certo? Estamos encerrando o palco aqui total. O pessoal dos voluntários, a galera aqui tá, meu Deus, quer vir aqui terminar comigo? Vem cá terminar comigo aqui, ó, tá certo? Esse é um palco que é uma combinação de esforços de vários times, tá certo? Nós estamos aqui com o pessoal da Maratona de Negócios, né? Como é que foi a maratona? A maratona foi espetacular, o resultado agora, palco Artemis, viu? Não percam, foi muito massa, gente. Mais de 100 inscritos, mais de 30 mentorias individuais e agora a gente vai migrar aí para os 3 premiados, né? Vamos lá. Parabéns, viu, Bruno? Tu é foda. Que isso, cara. Obrigado. Tá certo? A galera da Hackathon, né? Que tá aqui. Tem alguém da Hackathon aqui, não, pra falar? Não? Tá certo? E a gente aqui do Campus Jobs, tá certo? Então eu queria agradecer vocês por estar aqui com a gente e valeu. Vamos continuar com a Campus aqui. Valeu, galera. Obrigado. Boa noite.